Olá, internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo, canal 20, que nos acompanha todos os dias no YouTube. Hoje comemora-se o Dia do Mecânico. Parabenizamos a todos os profissionais que estão trabalhando nas oficinas, procurando reparar ou consertar os defeitos mecânicos do seu e do meu automóvel. Parabéns a todos os mecânicos pela passagem do seu dia. Estamos juntos, direto de Campina Grande, nessa oportunidade, trazendo para você o reverendo Hernandes Dias Lopes, dentro de instantes, falando sobre um tema muito importante: seja luz. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Se alguém estiver em mim, não andará em trevas, pelo contrário, terá luz em si. Ele é a luz que nos ilumina a vida, o caminho, e nos faz com que realmente nós deixemos de viver e andar nas trevas, para andarmos na verdadeira luz que é Jesus. Portanto, continue conosco. Dentro de instantes também estaremos trazendo a primeira parte de uma palavra que nós ministramos em nossa igreja. Portanto, continue conosco. Mas antes, deixe-me vos lembrar que no próximo dia 25 nós estaremos realizando mais um musical natalino. Inclusive, esse ano nós temos a nossa edição, que tem como tema Promessa Cumprida. Esse será o tema que nós estaremos celebrando o Natal no dia 25 deste mês, às 19h30. Você tem um encontro marcado conosco. Venha prestigiar, venha participar, traga a sua família, porque ouviremos um musical interpretado por crianças, adolescentes, jovens, conjunto coral, quarteto. Será um musical que você não pode perder. Este musical, este ano, estará trazendo esse tema, com promessa cumprida. Tudo o que estava escrito desde o Antigo Testamento até o nascimento de Jesus, tudo se cumpriu. Os profetas maiores, os profetas menores, inclusive o profeta Isaías, que foi o profeta considerado messiânico, ele falou que um menino haveria de nascer. Aliás, ele usa o verbo no pretérito. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O poder está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tudo se cumpriu. Inclusive, no capítulo 53 do livro do profeta Isaías, ele fala sobre o trabalho, a obra e toda a vida de Jesus quando esteve naquela cruz, morrendo no meu e no seu lugar, para nos redimir e salvar as nossas almas. Vale a pena você participar deste musical, onde estaremos abordando todo o histórico, desde o Antigo Testamento até o nascimento de Jesus. Vale a pena. Venha participar. Para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília, para aqueles que não sabem. Então venha neste dia 25, traga a sua família, venha participar desta festa que é de toda a cristandade. Nesse instante, quero deixá-los com o pastor Hernandes Dias Lopes, trazendo esta palavra muito importante: seja luz. Não existem pessoas neutras. Você é um aliviador de tensões ou causa conflitos onde chega. Nossas palavras são medicina para a alma ou são geradoras de conflitos e tensões nos relacionamentos. Há pessoas que, quando chegam, o ambiente fica carregado. Há outras que, quando chegam, melhoram o ambiente. Sua presença é abençoadora. Suas palavras são terapêuticas. Foi assim que Jesus viveu. Quando ele chegava, o ambiente melhorava. Os enfermos eram curados, os desanimados eram reanimados para a vida. Aqueles que chegavam sem qualquer esperança encontravam motivo para viver. Você e eu podemos escolher ser uma bênção, em vez de ser um problema
Nós podemos ser abençoadores, em vez de sermos causadores de tensões e angústias para as pessoas que nos cercam. Podemos melhorar o ambiente da nossa família. Podemos ser uma bênção e um refrigério no nosso trabalho. Podemos ser influenciadores das nossas amizades. Jesus Cristo nos ensinou assim: vós sois a luz do mundo. Quando a luz chega, o ambiente fica melhor. Quando a luz chega, as trevas são dissipadas. Quando a luz chega, ela traz alegria, ela traz vida, ela traz esperança, ela traz a verdade, ela traz cura. Você pode ser um abençoador dentro da sua família. Você pode ser um instrumento da graça de Deus lá na sua escola, lá no seu trabalho, para que as pessoas que convivem com você possam amar a Deus, possam amar a vida, possam investir na família e possam ser abençoadores onde estiverem. Você é a luz do mundo. Deixe essa luz brilhar. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versos 12 a 21. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado, por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, que de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém? Podem sentar, irmãos. Eu gostaria de pedir permissão aos irmãos, como sempre eu tenho dito, às vezes, quando eu estou preparando um sermão, estudo, eu gosto de ler várias versões. E eu não descarto de ler a Bíblia na linguagem de hoje. Não que o que eu acabei de ler para vocês não fosse suficiente, é suficiente. Mas para as pessoas mais simples, aquelas pessoas mais, menos assim, esclarecedoras de conhecimento, essa linguagem de hoje, ela descreve com mais riqueza de detalhe o sentido, as expressões, as palavras.
E eu queria pedir permissão a vocês para ler esse mesmo texto na linguagem de hoje. Prestem bem atenção para que vocês entendam o que é que Paulo, traduzindo na linguagem de hoje, quis dizer sobre o texto que nós vamos estudar hoje. Capítulo 3, verso 12, mesmo texto. Preste atenção. Não pretendo dizer que eu seja perfeito. Até agora ainda não aprendi tudo quanto devia, mas continuo trabalhando para que aquele dia, quando finalmente eu serei tudo aquilo para que Cristo me salvou e Ele quer que eu seja. Verso 13. Não, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto deveria ser, porém estou concentrando todas as minhas energias para insistir nesta única coisa, esquecendo o passado e aguardando esperançoso aquilo que está à frente. Esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu, em virtude do que Cristo Jesus fez por nós. Espero que todos vocês que são cristãos amadurecidos concordarão comigo nestas coisas. E se discordarem em alguns pontos, eu confio em que Deus manifestará isso a vocês, se vocês obedecerem plenamente à verdade que já têm. Caros irmãos, modelem suas vidas pela minha e observem quem está vivendo de acordo com o meu exemplo, porque eu já lhes disse antes de muitas vezes, e agora o digo novamente com lágrimas nos olhos: há muitos que andam pela estrada cristã, mas na realidade são inimigos da cruz de Cristo. O futuro deles é a perdição eterna, pois seu Deus, com D minúsculo, é o apetite. Eles têm orgulho naquilo que deveria envergonhá-los, e tudo o que eles pensam é nesta vida, aqui na terra. Mas a nossa pátria está nos céus, com o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e nós estamos aguardando esperançosos a sua volta de lá. Quando Ele voltar, tomará estes nossos corpos mortais e os mudará em corpos gloriosos, semelhantes ao dele mesmo, usando o mesmo grandioso poder que Ele usará para conquistar todas as outras coisas em toda parte. Amém? Eu gosto muito dessa tradução, porque ela esmiuça, né? Vamos usar esse termo. Já dá, como se diz assim, até a interpretação do sentido pelo qual o apóstolo Paulo escreveu esse texto que vamos ver hoje, né? Lembrando que nós estamos realizando estudo que tem como título contentamento ou alegria. E hoje nós vamos falar sobre o título Correr para alcançar o prêmio. Eu não sei se os mais antigos aqui se lembram, em 1984, numa das Olimpíadas, houve uma jovem suíça, ela esquiava no gelo, era esquiadora, e essa jovem, ela era atleta olímpica, e ela foi competir a corrida naquele ano, em 1984, o nome dela é Gabriela Andersen. E essa jovem, eu me lembro bem, isso ficou muito divulgado na mídia, ela estava correndo, ela era uma das competidoras, inclusive ela não era uma das que estava na frente, ela estava em 37º lugar. E essa jovem, ela começou a caminhar e, dado o seu estado físico, ela foi perdendo
a condição de avançar, porque ela começou a sentir cãibras. E eu acho que vocês lembram dessa cena. Ela andava meio trôpega assim, né? Mas ela chegou até cruzar a linha, em 37º lugar. Alguém lembra dessa cena? Essa cena, ela deixou todo mundo, né, entusiasmado, admirando aquela moça que fez realmente daquela competição. Ela deu tudo que tinha, e os paramédicos ficaram nas laterais querendo pedir que ela saísse para poder ser socorrida, porque ela já estava perdendo toda a condição física de continuar até caminhando, tropeçando e com muita dificuldade. Mas ela cruzou a linha, e assim que ela cruzou, ela desmaiou nos braços dos paramédicos. E essa cena ficou gravada para o resto dos demais anos de Olimpíadas. Então, aquela moça, eu queria tomar como ilustração de quem realmente tem propósito no coração de conquistar o título. Dê no que der, haja o que houver. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito, e esse propósito eu não vou abrir mão, eu vou até o fim, ainda que eu perca as forças, ainda que eu perca o vigor, as energias, mas eu vou até enquanto eu puder. Então, essa jovem atleta das Olimpíadas em 1984, ela deixou esse legado para todos os demais competidores, né? A carreira cristã, meus irmãos, é comparada a uma maratona, como aquela atleta Gabriela. Ela foi até enquanto pôde, e não podendo mais, cruzando a linha, desmaiou sem forças. Então, nós não podemos parar. Essa jornada, ela não tem intervalo. Ela é uma maratona que nós temos que prosseguir até enquanto nós estivermos respirando o fôlego da vida. É nesse sentido, espiritualmente falando, que Paulo está falando sobre esse tema: correr para alcançar o prêmio. Enquanto você existir, enquanto você estiver aqui na vida, em vida e com vida, você tem essa maratona diante de você. Então, nos dias do apóstolo São Paulo, que foi o que o levou a escrever essa parte da escritura, nos versos 12 a 21, que nós vamos hoje nos debruçar, havia duas formas de pensamentos que se interpretava sobre aquela posição que os cristãos haviam assumido quando haviam se convertido. A primeira delas é que havia quem defendesse uma ideia de falso perfeccionismo. Como a gente hoje encontra muitas pessoas perfeccionistas. Eu, durante muito tempo, fui assim, uma pessoa muito perfeccionista, mas depois eu comecei a ver que perfeito ninguém será aqui nesse mundo. Aí eu me desiludi, me desenganei. Eu tenho falha, você tem falhas, ninguém é infalível. Entre aspas aqui, só o Papa, né? Entre aspas. Brincando, irmãos. Mas ninguém é infalível, todos nós somos cheios de defeitos, cheios de falhas. E não há quem realmente atinja o nível da perfeição ou do perfeccionismo, como alguns defendem. E naqueles dias do apóstolo Paulo, havia aqueles que defendiam a ideia de um falso perfeccionismo, como também havia alguns que defendiam o libertinismo e antinominiano, o libertanismo antinomiano. Ou seja, eram aquelas pessoas que tinha um comportamento paradoxo ao perfeccionismo. E isso estava trazendo dificuldades, porque alguns admitiam que quando o indivíduo se cristianizasse, ele não era mais para ter defeito, não era mais para apresentar defeito nenhum. Então, foi essa a questão que Paulo foi levado a escrever esses versos 12 a 21 a respeito da perfeição.
Meus irmãos, preste atenção, ninguém jamais poderá ser perfeito fora de Cristo. A perfeição é Cristo em nós. Cristo em nós é que nos leva ao aperfeiçoamento, até enquanto nós existirmos, enquanto estivermos aqui. Então essa ideia que havia tanto do perfeccionismo como do libertinismo antinominiano, levou Paulo a defender a tese de que o perfeccionismo estava em Cristo, não em nós. Eu sempre digo à minha esposa, comentando certas situações, eu digo: olha, não espere de mim perfeição, eu não sou perfeito, eu tenho falha dos pés à cabeça. Ela ouve isso constantemente, quando às vezes ela cobra uma coisa de mim, eu estou cheio de falhas, não espere perfeição de mim. Então, irmãos, as pessoas, ao se converterem, muitos esperam isso. Você agora não pode mais falhar nessa área. Tudo bem, não devemos, mas não podemos garantir que vamos. Eu não estou fazendo aqui apologia de que você pode falhar, pode errar, pode pecar, pode fazer e acontecer. Não estou defendendo essa apologia. Estou dizendo que nós ainda estamos vulneráveis, susceptíveis, sujeitos a falharmos, porque perfeito ninguém há como que tenha condições aqui nessa vida. Então, irmãos, lembre-se, quando Jesus, só aqui para ilustrar, foi trazida à presença dele, aquela mulher que fora flagrada em adultério, que era para trazer o homem também, mas só trouxeram a mulher porque havia aquela discriminação contra as mulheres. Jesus disse para aqueles que estavam para arremessar uma tonelada de pedra sobre aquela mulher. O que é que Jesus disse? Quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Saiu dos mais moços aos mais velhos. O único que tinha condições ali de pegar aquelas pedras, jogar as pedras no chão, Jesus perguntou: onde estão os teus acusadores? Nem um te condenou, nem o teu pouco te condenou. O único que tinha condições ali de pegar aquelas pedras todinhas e arremessar contra a mulher era Jesus. Mas ele não fez. Mulher, vai em paz, não peques mais, né? Então, irmãos, ninguém, mas ninguém mesmo atingirá a perfeição ou alcançará a perfeição fora de Cristo. É Jesus em nós que vai nos aperfeiçoar. Nessa passagem, o apóstolo Paulo mostra que enquanto em vida, enquanto ele existisse, o que ele tinha como alvo e objetivo era alcançar a ressurreição dentre os mortos. E, portanto, enquanto esse dia não chegasse, ele teria que correr. Como essa ilustração que eu contei, né? Que é uma metáfora, né? Essa corrida é uma metáfora. É uma metáfora. Correr, no caso aqui, como um atleta. Então, essa carreira tem o aspecto espiritual. O aspecto espiritual. Também o aspecto moral. Não é? Porque a gente sabe que tem pessoas que se convertem ao evangelho, ao cristianismo, e vêm com a vida cheia de mazelas. A bagagem é carrego, como a gente costuma dizer. O carrego é grande. Então, a proporção que a pessoa vai se relacionando com Jesus, essas coisas elas vão perdendo o valor que você dava, a importância que você dava. Quem era dependente, usuário de algum tipo de drogas, que dependia daquilo para sentir alegria, prazer e se sentir bem de vida ou com a vida, vai perdendo, ele vai deixando, Jesus vai libertando, ele vai se sentindo transformado, restaurado, regenerado, liberto. Então é isso que vai trazendo um aperfeiçoamento em Cristo Jesus, não é por esforço nosso. Porque se fosse assim, por exemplo, vou citar aqui o exemplo, os alcoólicos anônimos, que vão ali para aquela organização, serem ajudados a saírem da dependência do alcoolismo. Vamos ficar devendo a conclusão desta palavra na próxima segunda-feira. Lembrando a todos que o nosso programa é levado ao ar de segunda às sextas-feiras. Portanto, esperamos nos reencontrarmos na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Mas antes, quero lembrar a todos que façam uma visita à igreja mais próxima da sua casa, no seu bairro,
Existe uma igreja evangélica, vá ouvir a palavra de Deus. Mas, se você reside em Campina Grande, faça-nos uma visita. A Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, e nós temos escola bíblica dominical às 9 horas da manhã, temos culto divino às 18 horas, no domingo, às terças-feiras. Venha orar conosco. É o culto de oração para a família. Venha participar, traga a sua família. E às quintas-feiras temos estudo bíblico. Estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses, que tem como título a série Contentamento. Você está convidado, portanto, venha participar conosco. E, finalmente, não esqueçam, dia 25 de dezembro, dia de Natal, nós estaremos realizando mais um musical natalino. Crianças, jovens, adolescentes, adultos, conjunto coral, quarteto. Será um musical bastante comemorativo ao nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Haverá também uma parte de encenação de como foi o primeiro Natal. Você não pode perder. Venha prestigiar. Dia 25 de dezembro, às 19h30. Nós vamos encerrar o nosso programa com esta belíssima música interpretada pelo cantor e pastor norte-americano Ron Kenoly. E até segunda-feira, se Deus quiser. The sky shall unfold, preparing his entrance. The stars shall applaud him with thunders of praise. The sweet light in his eyes shall enhance those awaiting. And we shall behold him then face to face. You know this, sing it with us. We shall behold him. We shall behold him face to face in all of his glory. We shall behold him. Yes, we shall behold him face to face. Our Savior and Lord, the angels will sound the shouts of his coming. The sleeping shall rise from their slumbering place. And those who remain shall be changed in